Olá, amigos do programa Panorama Esportivo. Sou Maurício Rodrigues, estou aqui para falar da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No meio de semana aí teve a 24ª rodada, a gente vai falar aqui um pouquinho também, mas já pegando esse gancho aí da 24ª rodada, eu vou dar aqui os resultados para vocês, para que a gente possa estar acompanhando. Corinthians 3, Bahia 1. Corinthians 3, Bahia 1, bom resultado do Corinthians em casa, 3-1. O Corinthians vem subindo na tabela aí, agora disputando para uma vaga no campeonato, na Copa da Libertadores do ano que vem. O Corinthians, no meio de semana, fez um jogo que ele o Silvinho tem conseguido adaptar esse tipo de jogo, com o Roger Guedes ali no meio, se movimentando bastante, Renato Augusto, o William. O Corinthians mudou totalmente com esses jogadores. O Corinthians agora é um time mais perigoso ali na frente, um time mais perigoso ali no meio campo, toca muito bem, tem muita posse de bola, e o Silvinho conseguiu dar um padrão de jogo, coisa que não estava acontecendo no Corinthians. Chapecoense 2, Atlético Mineiro 2. O Galo empatou, mas nem o Flamengo nem o Palmeiras nessa rodada, na 24ª, conseguiu encostar no Galo, porque um perdeu e o outro empatou. Mas o Atlético Mineiro está bem, não dá chance. O problema do Atlético, dos outros times, é que o Atlético não consegue perder, né? Ninguém consegue ganhar do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vem numa pegada muito grande, depois da desclassificação aí da Libertadores, agora disputando aí a Copa do Brasil, semifinal, e no Brasileiro não dá chance para ninguém. O Atlético está bem, a Chapecoense fez um bom jogo, teve ganhando ali até o finalzinho do jogo, mas deixou o Atlético Mineiro empatar e a Chape praticamente desceu de divisão. Atlético Goianiense 0, Atlético Paranaense 2. Bom jogo do Atlético Paranaense, ganhando fora de casa do Atlético Goianiense, um time muito difícil de se ganhar, tanto fora como dentro de casa. É muito difícil ganhar, mas o Atlético Paranaense fez um bom jogo, venceu de 2-0, poderia até ter sido um placar um pouco mais elástico, mas o Atlético Goianiense também tem uma grande equipe, uma equipe que se movimenta bastante, uma equipe muito rápida, que cria muitas chances de gol, mas dessa vez o Atlético Paranaense foi melhor e venceu de 2-0. Isso 24ª rodada, rapaziada. Sport Recife 3, Juventude 1. O Sport Recife, desde o início eu falei que era difícil ganhar desse time dentro da casa dele. É muito difícil. O Sport hoje tem 3 vitórias seguidas, conseguiu 3 vitórias seguidas, tá jogando um belo futebol. Para quem está assistindo o Sport Recife jogar hoje, não é o mesmo Sport de Recife de 4, 5 rodadas atrás. O Sport Recife é um time que se movimenta bastante, é um time que do meio para frente usa muito o meio do campo para jogar, tem muita tabela rápida ali na entrada da área. Isso dificulta bastante, com muita movimentação, dificulta bastante para o time adversário, e é por isso que está aí essa mudança de resultados do Sport Recife. O Juventude é aquele time que dá ali uma bicadazinha ou outra, um empatezinho, mas não sai dessa situação. É um time que tá ali brigando para não descer de divisão, mas é outro time que eu falo, é muito difícil de não descer de divisão. Ceará 0, Internacional 0, Bragantino 1, Flamengo 1. Flamengo nem começou mal o jogo contra o Bragantino, Flamengo com bastante desfalque, o Bragantino também com 9 desfalques nesse jogo, mas o Bragantino é aquilo que eu falei, no primeiro tempo o Flamengo foi melhor, no segundo tempo o Flamengo conseguiu fazer o gol ali no primeiro, mas no segundo o Bragantino conseguiu empatar o jogo com um golaço do Arthur, um grande jogador aí, com certeza vai estar num clube maior do que o Bragantino. O Bragantino hoje é um dos clubes grandes do Brasil, mas eu falo de clube grande assim como em títulos. Então, com certeza o Arthur vai estar aí. Me lembra muito o Everton Ribeiro jogando, a maneira de jogar também. E com certeza vai estar num clube grande no ano que vem. Mas fez um grande jogo também no segundo tempo. Foi um jogo disputado ali. A torcida do Flamengo reclamou, achou que o Renato fez umas mexidas que não agradou muito, mas o Renato também não podia fazer muito, que a maioria dos jogadores do time titular do Flamengo estão na seleção e fica difícil você montar uma equipe de um dia para o outro. Fluminense 0, Fortaleza 2. O Fortaleza, aquela situação, foi o único que aproveitou o meio de semana a derrota, o empate do Atlético Mineiro, encostou ali mais um pouco, mas aí agora veio o final de semana aquela situação da derrota para o Flamengo, mas um pouquinho mais à frente a gente já fala nisso. Fez um bom jogo contra o Fluminense. Nota ruim desse jogo foi
O Fred, naquela situação ali da falta no jogador, tudo bem, a bola já tinha sido falta, já tinha parado, a jogada já tinha parado, o árbitro já tinha apitado, e o jogador deu um balãozinho no Fred, foi aquilo tudo que aconteceu. O Fred só levou amarelo, não entendo por que esse tipo de situação. Para uns jogadores é uma coisa, para outros é outra. O Fred devia ter sido expulso, o árbitro foi medroso, não expulsou, deu o amarelo, e agora aí vem o tribunal do futebol vai julgar, mas não acredito que aconteça nada. América Mineiro 2, Palmeiras 1. América Mineiro é aquele time que eu falo que tem me agradado bastante com a entrada do Mancini. O Mancini deu um padrão de jogo para o time. É um time muito difícil de se ganhar dentro de casa. O Palmeiras vem caindo a cada jogo no Brasileiro. O Palmeiras eu acho que já está pensando na final da Libertadores contra o Flamengo, no dia 27 de novembro, mas ainda está muito longe. O Palmeiras parece estar desistindo do Campeonato Brasileiro, e não pode o Flamengo. O Palmeiras é um clube grande, o Palmeiras tem que estar em todas as frentes, tem que estar disputando todos os títulos, não pode desistir do Campeonato Brasileiro como está desistindo. Já são 4 ou 3 derrotas seguidas, se eu não me engano, são 4 jogos sem vencer, e o seu treinador tem que fazer alguma coisa. Já deu entrevista dizendo que falando sobre o elenco dele, tem um grande elenco, não que seja ruim, mas o treinador é que põe o time para jogar, o treinador que treina o time todos os dias. Se tá ruim de uma maneira, ele tem que colocar o time para jogar de outra maneira, e tempo para fazer isso para a final da Libertadores ele vai ter, mas não pode desistir do Campeonato Brasileiro. Grêmio 2, Cuiabá 2. O Grêmio naquela situação não consegue vencer dentro de casa, 2 jogos seguidos, um empatou com o Cuiabá e o outro agora no final de semana perdeu, que a gente também já vai falar. O Grêmio está cada dia mais despencando, agora teve a demissão do Filipão, saiu nas mídias sociais que o Grêmio, os jogadores estavam com problema com o Filipão, problema com o auxiliar dele. O Filipão não era o cara que dava os treinos, quem dava os treinos era o auxiliar. O Filipão ficava como manager ali. Isso já no futebol do Brasil, isso não funciona muito bem. Isso funciona lá na Inglaterra, mas isso com anos e anos é que funciona, não assim do jeito que o Filipão quis fazer. Se foi para ser treinador, que seja treinador, que ter treino todos os dias no centro de treinamento. Mas também, se entrou dessa maneira, quem quis dessa maneira também foi a diretoria. Então, os torcedores do Grêmio não podem só culpar o treinador, tem que culpar a diretoria também, e os jogadores a mesma coisa. São Paulo 1, Santos 1, um jogo morno, jogo feio, para 2 times que estão aí lutando para não descer de divisão. E 2 times grandes com títulos, com história, que jogaram grandes jogadores e agora lutam para não descer de divisão. Tanto o Santos como o São Paulo tem que melhorar muito para almejar alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro. 25ª rodada, já falando dessa rodada do final de semana, Fluminense 0, Atlético Goianiense 0, o Fluminense descendo cada vez mais, tem que tomar cuidado para não estar ali no Z4 dessa maneira. Perdeu em casa, agora de novo empatou em casa, são 6 pontos perdidos e vai fazer falta lá na frente. Atlético Mineiro 3, Ceará 1. O Atlético Mineiro começou muito mal. O Ceará, no primeiro tempo, logo no início do jogo, ali teve 2 ou 3 chances claras. O Everson, o goleiro do Atlético Mineiro, está numa ótima fase, tanto que foi convocado para a seleção aí a penúltima convocatória, uma ótima fase. Se não fosse ele ali no início do primeiro tempo, pelo menos um gol sairia. Ele fez 2 defesas maravilhosas. Depois o Atlético conseguiu equilibrar o jogo com aquelas jogadas rápidas, aquelas individualidades dos Hulk e do Nacho ali na frente, com o Jair no primeiro gol. Quem lembra do gol, vê que a jogada do Jair, ele domina a bola de costas e já lança para o Hulk, sem ver o Hulk, onde o Hulk estava. Isso, galera, rapaziada, isso é dentro do treino, isso é começar a se conhecer ali nos treinos para saber qual é o posicionamento do atacante dentro do campo. E como aquela jogada aquele passe para o primeiro gol do Hulk, quem entende de futebol, quem não precisa entender de futebol, mas quem vê futebol, quem gosta de futebol, vai falar: caramba, cara, que espetacular, que visão de jogo o cara teve, de costas para a jogada, o cara lançou o Hulk e deixou o Hulk na cara do gol. Depois do pênalti, o Hulk fez 2-0, o Atlético jogou muito bem no segundo tempo, poderia ter alterado o placar, mas o Ceará é um time muito bom, é um time que não se entrega, é um time que criou chances de gols, tanto que no final fez o 3-1 e poderia ter feito mais, tanto no início do primeiro tempo. E se o Ceará faz aqueles gols
no início do primeiro tempo ia ser muito difícil para o Atlético Mineiro, mas o Galo está subindo aí, muito difícil ganhar esse título, tirar esse título do Atlético Mineiro, muito difícil mesmo, ainda mais que o Flamengo e o Palmeiras, que são os dois times ali, e o Fortaleza, que eu falo que está comendo por fora, não tem ganho, tá? Então vamos lá, Sport Recife 1, Corinthians 0, Sport Recife, acabei de falar, jogou muito bem, criou várias chances de gols, aquelas jogadas ali rápidas na entrada da área, coisa que você não vê muito no futebol, você vê muito lá nos campeonatos europeus, principalmente no francês, agora com o PSG, que joga muito, o Messi gosta de tocar aquelas bolas ali, aquele 1-2 ali na entrada da área, e o Sport Recife está jogando dessa maneira, jogadas rápidas, passes rápidos, movimentações, tá dificultando muito o adversário, dificultou muito o Corinthians, fez o gol, poderia ter feito até mais gols. O Corinthians não foi aquele Corinthians do final de semana, não jogou bem, muito por culpa do Sport, que neutralizou todas as jogadas do Corinthians, e o Sport vem crescendo aí com 3 vitórias seguidas. Já o Corinthians não pode perder esse tipo de jogos se quer almejar uma Libertadores, está colado ali no Flamengo, colado ali no Palmeiras. O Corinthians tem que fazer mais fora de casa, vencer em casa e vencer pelo menos uma fora de casa em 4, 5 jogos durante o mês ali, pelo menos uma vitória fora de casa para o Corinthians dar o salto que ele pretende. Fortaleza 0, Flamengo 3. O Flamengo fez um grande jogo. Me surpreendeu bastante que foi a mesma equipe aí que jogou no meio de semana contra o Bragantino, que não fez um bom jogo, mas muito por pouco tempo de treino. O Flamengo fez um jogo espetacular, neutralizou todas as ações do Fortaleza, muito mais dentro de casa. O Fortaleza é perigoso, o Fortaleza é muito forte, mas eu achei o treinador do Fortaleza dessa vez muito medroso, ficou com medo do Flamengo, jogou atrás. Não é dessa maneira que o Bragantino, que o Fortaleza joga. O Fortaleza é um time que joga para frente, marca em cima, e dessa vez, do início ao fim, eu não vi o Fortaleza fazer isso. Não concordo com o que a torcida do Fortaleza fez, xingar os jogadores, xingar a comissão técnica. O Fortaleza está fazendo um ótimo campeonato. O Fortaleza está na final na semifinal da Copa do Brasil, e comparado a um Flamengo, a um Palmeiras, um Atlético Mineiro, não pode, a torcida não pode fazer isso, tem que apoiar, tem que levantar as mãos para o céu, que não está brigando para descer de divisão, está brigando por uma coisa muito maior, uma Libertadores e até o campeonato mesmo, porque o Fortaleza está ali perto do Atlético Mineiro e brigando ali junto com o Flamengo e Palmeiras. Então a torcida eu acho que fez errado. Atlético Paranaense 0, Bahia 2. O Atlético Paranaense venceu fora do Atlético Goianiense, uma equipe muito difícil de vencer, e agora perde para o Bahia, que também está bem, começou a jogar bem, mas perdeu em casa. O Atlético Paranaense perdeu em casa, não jogou muito bem no primeiro tempo. O Bahia fez 2-0, parece que ia matar o jogo ali e tal, que o Bahia estava melhor em campo no primeiro tempo, mas no segundo tempo também foi um massacre do Atlético Paranaense. A bola é daqueles dias que você fica ali 10 dias tentando fazer um gol e não consegue, a bola não quis entrar de maneira nenhuma. Foi bola na trave, foi bola, gol perdido, grandes defesas do goleiro do Bahia, e a bola não entrou de jeito nenhum. Bom para o Bahia, que vai se distanciando ali do Z4 um pouquinho, porque já vai vencendo, vai empatando fora, vencendo, ganhando em casa, ganhando fora, e o Bahia está se distanciando. O Atlético Paranaense deu uma estacionada, mas também tem a final aí da Copa Sul-Americana, mas não pode esquecer do brasileiro, porque se não ganhar a Sul-Americana, tem que se classificar para a Libertadores no Campeonato Brasileiro. Então não pode deixar. Ainda está na Copa do Brasil, semifinal aí contra o Flamengo também, que começa já semana que vem, mas não pode esquecer do Campeonato Brasileiro para se classificar. Se não conseguir ganhar nada, nem a Sul-Americana e nem a Copa do Brasil, tem aí a chance de se classificar na Libertadores, para os grupos da Libertadores no Campeonato Brasileiro. Palmeiras 2, Bragantino 4. Cara, que jogão do Bragantino. Que jogo do Bragantino. O Bragantino fez um jogão no final de semana. Mais um jogaço aí do Arthur. 2 golaços que fez. Arthur
merece aí a amarelinha, já está merecendo já há um tempo, foi da penúltima vez também, mas agora nessa convocação aí ele não tá, mas é um jogadoraço. O time do Bragantino é aquele que eu falo desde o início, o time do Bragantino me agrada bastante. Tinha deixado de fazer bons jogos, voltou agora a fazer bons jogos, voltou no segundo tempo contra o Flamengo com 9 desfalques e agora contra o Palmeiras deu de 4 no Palmeiras. Primeiro tempo foi 3-0, o Palmeiras não viu a cor da bola, o Palmeiras, aquela decepção, a cada rodada que passa do Campeonato Brasileiro é uma decepção do Palmeiras. Os seus torcedores já estão falando que vai levar uma goleada do Flamengo. Calma, calma, porque não é assim. Final da Libertadores não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro. São duas competições totalmente diferentes. Libertadores é final, o Palmeiras mostrou isso aí na semifinal contra o Atlético Mineiro, onde todo mundo deu o Atlético Mineiro como vencedor, eu principalmente. E o Palmeiras foi inteligente nos dois jogos, empatou 0-0 em casa e empatou 1-1, onde passou contra o Atlético Mineiro, onde todos já diziam que quem ia para a final era o Atlético Mineiro. Pode acontecer isso na final, o Flamengo está num bom momento, mas daqui a 1-2 semanas pode ser ao contrário. Então calma, torcida do Palmeiras, porque ninguém ganha o Peru não morre de véspera, então não fiquem achando que o Flamengo vai ganhar de goleada, que o Flamengo vai isso, que aquilo, calma, ainda tem mais 1 mês e meio para o Abel preparar o time do Palmeiras para essa final, mas não pode esquecer o brasileiro não. Juventude 1, América Mineiro 1. Cara, assim, gostei. O jogo foi até bom. O jogo teve várias situações de gol. O Juventude jogou bem, o América Mineiro também. O América Mineiro me surpreendendo. De novo, tu falar, me surpreendendo. Tem um puta de um goleiro, o Matheus Cavicchioli. Pode com certeza que esse goleiro vai sair dali para um time grande. Pode ser até um Atlético Mineiro que está ali do lado, pode ser um São Paulo que hoje só tem o Volpi como o grande goleiro. O São Paulo até queria o César do Flamengo há uma época atrás para fazer frente ali ao Volpi. Pode ser o São Paulo, pode ser qualquer outro time grande. Muito bom goleiro, goleiro de seleção, goleiro de time grande. O cara tá pegando tudo no campeonato. Nesse último jogo, quem viu o jogo, ele fez 2 defesas espetaculares, uma atrás da outra. Ele defendeu no canto uma cabeçada, o cara pegou no rebote, ele botou o corpo, pegou 2 seguidas. Espetacular, me lembrou Rodolfo Rodrigues nos anos 80. Espetáculo. Grande goleiro, bom jogo, Juventude e América Mineiro. Poderia ter sido 5-5, 6-6, 4-4, porque os dois times criaram, mas o Juventude continua pecando em algumas situações e dentro de casa não pode vacilar no seu confronto direto, que é com o América Mineiro. Internacional 5, Chapecoense 2. Eu estava assistindo esse jogo, cara, foi com 7 minutos já estava 2-0. O Internacional. E o Internacional, time leve, um time tranquilo, jogando dentro de casa, com sua torcida aí em cima. Fez 4 gols no primeiro tempo. O jogo já tinha acabado ali, com 2-0 já tinha acabado. A Chape já se entregou ali com 7 minutos de jogo, não teve mais jogo. Só deu o Internacional. A Chape criou ali a chance, fez até gol e tal, mas não tinha chance nenhuma. Só no primeiro tempo você já levar de 4, eu já sei muito bem como é que é isso, você não consegue reagir. A Chape ainda conseguiu fazer ali 2 golzinhos, mas o Internacional ele já estava, a vitória já era nossa, vamos deixar aqui, vamos dar uma afrouxada e tal, mas não foi nada de mal, nada demais, não ameaçou em nada o Internacional já tinha ganho o jogo, é um time que vai brigar também aí pela uma vaga na Libertadores, é um bom time, um time que jogou muito bem, tanto que com 7 minutos aí fez 2 gols e matou já o jogo ali no início. Então o Internacional tá bem aí no jogo. Santos 1, Grêmio 0. Golzinho no final com VAR, com direito a sal grosso no VAR antes do jogo. e o VAR aí ajudou o Santos a vencer no finalzinho, praticamente no último lance. Foi um jogo assim meio morno, foi um jogo de muita marcação, o Grêmio precisando de pontos para sair lá de baixo, o Santos também a mesma coisa, precisando de pontos, que está ali na beirada do Z4, e foi melhor para o Santos, que fez o gol no final, e o Grêmio cada vez mais se afundando, os seus jogadores nervosos, sem padrão de jogo. Eu estava vendo o jogo, padrão nenhum de jogo, o Grêmio vai nas individualidades ali do Rafinha, a individualidade do Douglas Costa, até se machucou, e mais nada. O Grêmio não tem
nenhuma jogada, o Grêmio não tem uma movimentação, os jogadores da frente são pesados, não tá ali, entrou o Ferreirinha que não tem que ficar no banco, entrou no segundo tempo, foi aí é que melhorou um pouco o Grêmio, mas eu acho até que a saída do Filipão é válida porque não conseguiu dar padrão de jogo ao time. Não sei quem vai entrar agora, quem vai assumir o interino lá que já estava lá no Grêmio, mas o Grêmio desse jeito aí não consegue sair lá de baixo não, vai acabar descendo de divisão. Classificação: Atlético Mineiro primeiro, 53 pontos, Flamengo segundo, 42 pontos, menos 2 jogos, Palmeiras terceiro, 39 pontos, Fortaleza 39 pontos, quarto lugar, tá brigando ali, é o que eu falo, Fortaleza tá pertinho, quinto lugar Bragantino 38, Corinthians 37, sexto, também brigando, Internacional 36, encostou no Corinthians, está em sétimo, Atlético Paranaense, oitavo lugar, 33, nono lugar Fluminense 33, décimo lugar América 31, décimo primeiro Atlético Goianiense 31, 12º Cuiabá 31, São Paulo 30, 13º, 14º Ceará 29, Juventude 28, 15º, 16º Santos 28, Bahia 26, 17º, Sport Recife 26, 18º, 19º Grêmio 23, tá todo mundo se distanciando, o Grêmio já tá a 5 pontos do Santos, que é o primeiro do Z4, ali acima do Z4, e Chape com 12 pontos. Eu queria falar um pouquinho, rapaziada, sobre a seleção brasileira, coisa rápida aqui, que a gente até passou aqui do tempo, tá 21 minutos, porque teve a 24ª rodada e a gente falou um pouco. Eu queria falar sobre seleção brasileira, sobre a polêmica aí do áudio do Galvão. Eu acho que aquilo é normal, ele falar, todo mundo fala, só que saiu ao vivo ali e ficou chato. Já não é a primeira vez que o Galvão faz isso. Fez isso com o Ronaldo Fenômeno, fez isso com o Rivaldo, com o Roberto Carlos, fez isso com um monte de gente. E quando faz com eles é uma guerra do caramba. É a mesma coisa do Casagrande, que não vale nem a pena falar desse cara, porque para ele tudo agora é política, tudo é o presidente do Brasil, tudo é os políticos do Brasil. Se tá ruim, se ele caiu no chão foi por causa do presidente, que ele tropeçou, né? Não vale nem a pena falar desse Casagrande, que é um bundão e não sabe porcaria nenhuma, só fala besteira na televisão. Mas quanto à seleção brasileira, bicho, falam mal do Neymar, falam mal do Gabigol, mas essa bola não chega. A bola, para chegar nos caras lá na frente, tem que vir lá de trás. Ela não sai ali do banco enrolada para eles, não. O Tite não rola a bola para eles ali do banco. Vai lá, faz gol lá. Vai lá, cria situações de jogada. Vai lá, se movimenta. Eu acho que isso daí é nos treinos. Quem tem que fazer isso é o Tite. A seleção brasileira não joga um bom futebol já há muito tempo. Há muito tempo. Desde da penúltima eliminatória, que encantava nas eliminatórias, mas chegou na Copa do Mundo, não disse para que foi. E agora não consegue. O Tite não consegue dar um padrão de jogo. Na minha opinião, o Tite já não devia estar lá. Na minha opinião, para mim, tem que trazer um treinador de fora conhecido. Eu faria de tudo para trazer o Guardiola aqui para a seleção brasileira. É difícil, mas faria de tudo, porque a CBF tem dinheiro para isso. Tem muito e não é pouco, não. Que já roubaram demais lá dentro. Mas tem muito dinheiro lá dentro. Não sou a favor do que estão falando de Renato Gaúcho na seleção. Não sou a favor. Não, para mim não é treinador, ainda não está apto para pegar uma seleção brasileira, pode ser no futuro, mas agora não. Mas também não sou a favor da permanência do Tite. Quanto ao Neymar, o cara não pode jogar sozinho. O dia que o cara não se movimenta, o dia que o cara não joga nada, não joga bem, a culpa é do Neymar, porque a seleção perdeu, ou empatou, ou não ganhou. Uma situação dessa. Não é nada disso, o cara é craque, o cara joga em qualquer seleção do mundo, o cara joga pra caramba, o cara é um dos melhores jogadores do mundo, tá entre os 5 melhores jogadores do mundo, e não pode botar a culpa em cima do Neymar. Ninguém pergunta se o Neymar tá com algum problema, porque tudo bem que o cara é bilionário, mas bilionário também tem problema, também tem depressão, que é a doença do século aí, e pode muito bem estar com depressão, como vários outros jogadores tiveram aí que são milionários. A gente não pode esquecer desse tipo de situação. A gente sabe que não é passado para a gente, fica entre eles. Então o rapaz pode estar passando por um problema e tá todo mundo crucificando o cara e falando mal do cara. O cara tem vaga em qualquer seleção do mundo, o cara tem em qualquer lugar do mundo ele joga, e ele é titular e joga pra cacete, igual ele tá fazendo no PSG. Então, rapaziada, vamos entender um pouquinho de futebol, vamos entender o que se passa para não ficar falando mal do cara. E o problema da seleção não são os jogadores. Os jogadores jogam em time grande lá fora. Alguns eu acho que não deviam nem estar lá.
eu acho que deviam estar fora, mas tem outros que poderiam estar, mas seleção foi sempre assim. Eu lembro de vários jogadores que não disputaram uma Copa do Mundo aqui, se eu falar, a gente vai fazer 40 minutos de programa ou mais. Você pode falar de Djalminha, um Alex, um monte de jogadores aí que não foram nem para a Copa do Mundo e poderiam estar. Hoje é a mesma coisa, alguns jogadores não estão, não tem muitos também, não tem muitos, mas um ou outro jogador que poderia estar não estão. Então vamos lá, ontem eu estava vendo a Alemanha e 6 jogadores titulares da Alemanha é do Bayern de Munique. Então é muito mais fácil você jogar como aquela seleção da Espanha que ganhou tudo, era a maioria jogador do Barcelona e completado ali com o Real Madrid, por isso que era difícil ganhar dos caras. Rapaziada, é isso, eu quero mandar um beijo grande pro meu padrinho Alexandre, que fez aniversário dia 10 de outubro. Alexandre, beijo no teu coração, beijo para vocês, beijo pro meu irmão que tá fazendo aniversário hoje, dia 12. Ivan, grande beijo em você, meu irmão, que você siga aí o teu caminho, que você fique com a sua família, curta bastante esse dia. E um beijo maior aqui para a minha esposa, que fez aniversário dia 10, está aqui em cima de mim, ó. Dia 10 também. Um beijo em você, beijo grande, eu te amo. Rapaziada, fui. Grande beijo e obrigado aí pela presença de vocês, obrigado por verem o programa. A gente está crescendo devagarinho, a gente vai melhorando algumas coisas, como eu tenho falado. Vão entrar alguns patrocínios aqui para a gente ir falando sobre eles, algumas pessoas que querem ajudar. Muito obrigado pela visita de vocês no nosso programa e que as coisas possam correr tudo bem. Grande feriado para vocês, fiquem com Deus.